Olá pessoal, estaremos juntos por alguns momentos a partir de agora. Damos graças à direção desta casa e às ferramentas da tecnologia. À direção da casa, a todos os seus trabalhadores, a minha gratidão pela oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho. Então nós, com a misericórdia de Deus, à luz do Cristo e o envolvimento da espiritualidade amiga, nós vamos entrelaçando os nossos corações e nossos sentimentos mais elevados, para que façamos destes momentos proveitosos para todos nós, com tudo aquilo que nós vamos relembrar, rever e refletir do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos unindo assim com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que nós estejamos com os canais receptivos, todos bem abertos, para colher aquilo que a espiritualidade tem para estar nos passando. E sempre eles têm muito a nos passar. Basta que nós abramos a nossa mente, o nosso coração. Bem, para as reflexões de hoje, nesses momentos que nós vamos estar juntos, nós escolhemos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Daí nós estaremos tirando reflexões e ver o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, que não vem sendo nada fáceis. Mas, como o próprio Evangelho nos ensina, são nas dificuldades que nós crescemos. A moleza não nos leva a lugar nenhum. O ócio, então, o trabalho nos ensina, nos faz crescer, e as dificuldades mais ainda, porque nas dificuldades nós precisamos buscar soluções, precisamos buscar a saída, a melhor saída sempre. E no capítulo de hoje, ele nos alerta que só nós precisamos saber quando nós praticamos a caridade. Não interessa para o vizinho, não interessa para o parente, para o meu chefe, para o patrão ou para o meu empregado. A caridade é algo que pode trazer felicidade para nós quando nós a praticamos com alegria, com convicção, sem a intenção de ostentá-la, né? Ou ela vai perder muito do seu valor. A caridade, o maior beneficiado da caridade é o que pratica. Se nós ostentarmos, se nós buscarmos o aplauso, buscarmos ser vistos pela sociedade, ela vai fazer bem. Aí o bem vai ser maior para aquele que foi o alvo da caridade, para quem recebeu a nossa assistência. A minha, como diz o Evangelho, se eu busco o aplauso, já fui bem pago, se for aplaudido. Então, é algo que nós devemos usar de muita discrição, fazer porque nós gostamos, porque faz bem para nós. Aliás, nós fazemos até uma pergunta: por que fazer a caridade? Qual a finalidade? Se eu estiver bem no meu lar, no meu trabalho, por que procurar mais o que fazer com a caridade, não é mesmo?
Pois bem, o Evangelho traz também que Jesus não colocou a caridade como um dos principais caminhos para a felicidade, mas o único caminho. Portanto, ela é única. Por quê? Desde que nós a pratiquemos com desprendimento, sem orgulho, sem a vaidade, preocupado única e exclusivamente com o bem-estar daqueles a quem nós procuramos favorecer de uma forma ou de outra, dentro das nossas possibilidades. E hoje não é tão difícil, aliás, é muito fácil até a prática da caridade, pois além das religiões, e esta é uma casa, o Centro Espírita Padre Isabel, é uma casa que nos dá a oportunidade de praticarmos a caridade, abrindo as portas para as doações de mantimentos, de roupas, para que se faça uma distribuição com muito critério, que é uma caridade interessante para que nós olhemos com muito carinho. Então hoje as religiões e outras tantas instituições, um sem número aí de instituições, dão esta oportunidade de nós auxiliarmos o próximo. E nós vemos, felizmente, no Brasil, como nós somos um povo fraterno, como nós somos solidários, como nós somos cheios de compaixão. Isso é muito bom para o nosso Brasil, para nós, nos enche de alegria quando nós vemos os tsunamis da vida, quedas de barragens, enchentes, enfim, uma série de fenômenos da natureza que provocam o desabrigo das pessoas, a doença. E nesses momentos nós vemos a prática da fraternidade, a prática do coração do brasileiro ser solidário àqueles nossos irmãos vítimas dessas situações. Mas nós precisamos fazer algumas reflexões. Há não muito tempo, nós tivemos oportunidades, vem sendo constante, né? Problemas de chuvas, enchentes, desabrigo, Santa Catarina. E o que é que nós vimos? Uma comoção nacional mexeu com o coração de todos nós. Então foram doações, roupas, água, enfim, alimentos. E a gente via chegar caminhões, aviões, conforme a distância, para suprir as necessidades daqueles nossos irmãos lá de Santa Catarina. E isso foi um bom tempo e foi muito intenso. Se por um lado é motivo de tristeza ver as dificuldades do nosso semelhante, por outro dá uma sensação de alegria, de dever cumprido, ver as orações que se faz no momento e essas doações todas para socorrer os nossos irmãos, né? Mas aí tem uma reflexão principalmente. Nós somos caridosos, solidários, somos fraternos e usuários constantes da compaixão, através das doações, através da oração. Pois bem, e é caridade? É auxílio, com certeza, e muito importante. Mas aí nós começamos a olhar, e particularmente nós olhávamos há algum tempo a situação citada de Santa Catarina, e nós começamos a pensar o seguinte: eu estou fazendo caridade quando eu faço doações ou alimento a roupa que vai para os nossos irmãos de Santa Catarina? Sim, eu estou auxiliando sem sombra de dúvidas. Mas e aquele médico, aquele enfermeiro, aquele voluntário
que deixa o seu lar, deixa o seu trabalho, deixa todos os seus afazeres e se desloca lá para o estado de Santa Catarina, como houve vários. Podemos ir além. Irmãos nossos que foram e continuam indo para a África. Irmãos que estiveram e ainda estão no Haiti. E hoje nós vemos, até em função desse espírito solidário do brasileiro se deslocando ao Haiti, quantos estão migrando para o Brasil. É um número grande de haitianos que se encontram no Brasil hoje e outros países vizinhos em função desta solidariedade, né? Desse espírito de compaixão, de caridade que tem o brasileiro. Pois bem, é uma questão para nós analisarmos. Quando isto ocorre, eu faço a caridade ou eu dou esmola? Neste capítulo do Evangelho, repito, o 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que é justamente nos alertando para essa descrição, para o não ostensivo, né? Tem uma frase muito clara que chama atenção para isso que nós falamos sobre é caridade ou é esmola. Essa frase diz mais ou menos assim: há várias maneiras de se praticar a caridade. Como é uma mensagem de um espírito, em instruções dos espíritos, ele nos diz que vocês confundem, que vocês misturam com esmola. Esmola, ela, na maioria das vezes, ela pode causar constrangimento, tanto aquele que recebe, quanto aquele que doa, que vai levar alguma coisa ou na casa, enfim, distribui auxílio àqueles que necessitam. O que distribui e o que recebe, muitas vezes se vê numa situação constrangedora. E a caridade, está lá no Evangelho, gente, repito, neste capítulo 13, tá? E a caridade, ao contrário, óbvio que se ela é feita, é praticada com desprendimento, com discrição, com humildade, a caridade aproxima os dois, o que é alvo da caridade e o que está fazendo. Porque caridade existe, como a própria frase traz, né? Há várias maneiras de se praticar a caridade, que nós confundimos com esmola. A caridade nós podemos praticar falando ou calando. Se alguém precisa falar, mesmo que esteja exaltado, nós podemos praticar a caridade do silêncio, ouvir uma pessoa e com o olhar confortá-la, envolvê-la. Após o seu desabafo, ela pode recuperar um equilíbrio, ela pode voltar a conversar com a gente ou dar sequência naquela conversa porque ela se sentiu respeitada. Ela foi alvo da nossa caridade do silêncio. A caridade pode ser feita pela palavra, uma palavra amiga, uma palavra de esperança quando nós dirigimos. E a espiritualidade é tão sábia que muitas vezes nós, quem já não viu, não passou por uma situação assim, nós falamos algumas coisas e quando paramos para pensar, acabamos nos interrogando: meu Deus, de onde eu tirei isso? Como foi que eu falei? Nós somos inspirados pelos nossos anjos de guarda, pela espiritualidade de luz, quando há boa vontade no nosso coração. Quando nós sentimos realmente vontade de ajudar aquele próximo. Quando ele tem a necessidade, nós sentimos
e usamos desses sentimentos, como nós frisamos no início dessa nossa fala, que nós entrelaçássemos os nossos corações e os sentimentos mais elevados. E isto ocorre no nosso dia a dia, não só no momento que nós trabalhamos religiosamente, trabalhamos a fé, buscamos novos aprendizados. Isso acontece no dia a dia, no trabalho, no passeio, no trânsito, então, né? Aquela palavra que nós encontramos muitas vezes, só vamos perceber depois. Quem de nós já não abriu a boca e soltou uma palavra de consolo e não percebeu e nem caiu em reflexão logo depois, como nós estamos dizendo, passado algum tempo, ao reencontrar a pessoa, nós ouvimos, e é com gratidão. Nós ouvimos da pessoa: olha, tal dia você me disse alguma coisa assim, assim, me fez pensar, me fez tão bem. É gratificante. Agora, quando nós estamos imbuídos da maior boa vontade, da boa fé, também estamos, mesmo sem o perceber, sendo humildes. E aí são os momentos que os espíritos de luz conseguem nos inspirar, conseguem direcionar para nós algum assunto, inspirando a palavra amiga, um aperto de mão, até o olhar, que através do olhar nós também transmitimos energias. Nós também transmitimos um abraço, né? Através do olhar. Basta que estejamos sendo sinceros. Então, por isso nós dizemos a caridade. Muitos ainda dizem que é difícil fazer a caridade porque ele não tem posses, a situação não é boa. Ora, meu Deus, a caridade ela pode ser praticada sem um custo, a custo zero. Nós não precisamos botar a mão no bolso. Até silenciando, como já dissemos, nós praticamos a caridade, falando. Agora, para que nós falemos alguma coisa, para que nós possamos emitir uma opinião, passar uma palavra de consolo, nós precisamos ter um certo preparo, nós precisamos ter religiosidade, nós precisamos estar sempre orando. Porque se nós não estivermos aprendendo alguma coisa, se nós não oramos, se nós não nos ligamos com Deus através da espiritualidade, com Jesus, e a espiritualidade de luz queira nos inspirar com algum assunto, se eu nunca li o Evangelho, se nós não fazemos reuniões como o Evangelho no lar, estudando, conversando sobre como os espíritos vão nos inspirar se nós não temos conteúdo. Então a caridade também nos ajuda a crescer. Se eu tenho vontade de fazer a caridade, se eu tenho vontade de ajudar o próximo, eu tenho que ter consciência de ter um preparo. E isso faz com que eu vá buscar nos livros, nos cursos dentro da casa espírita, nas palestras. Tudo é preparação para que eu tenha um arquivo, para que eu tenha condições de emitir alguma opinião. Eu tenho que ter no meu íntimo, eu tenho que já ter ouvido, lido, estudado algum assunto para poder passar para os outros. E aí tem outro aspecto também, voltando aqui às doações, às oportunidades que esta casa e que tantas outras instituições nos dão esta oportunidade, que é através dos seus critérios, famílias cadastradas. É um trabalho muito criterioso, muito sério. Aqui se faz a cesta, recebe as doações e ela é direcionada. Essa alimentação, as roupas, elas são adequadas às famílias que já estão cadastradas.
Então é a caridade séria, direcionada a quem realmente precisa. Se nós vamos levar uma cesta a um lar onde não tem crianças, você não vai levar tanto leite. Se nós vamos doar roupas e tem roupas de criança, nós não vamos levar onde não tem criança. É diferente de nós darmos uma esmola. Aliás, uma esmola, quando nós damos só para desencargo de consciência, ela pode não ser uma boa atitude. Exemplo, uma pessoa com uma criança de colo pedindo esmola. E aí nós, comodamente, graças a Deus, quem pode botar a mão no bolso, tirar lá seus centavos, seu R$1, seus R$5 e doar. Mas nós precisamos entender que a primeira impressão que pode provocar essa esmola que nós damos é a ideia da facilidade que nós passamos para a criança. Crianças estas que muitas vezes, nós já sabemos, nem são filhos daqueles, são crianças alugadas. Principalmente nos grandes centros acontece muito isso. Então a caridade com critério, a caridade através de uma instituição séria, é sempre mais cômodo para nós. Eu estou frisando isso porque o que a gente vai dizer em seguida também tem que se ter muito cuidado, porque temos que respeitar o momento de cada um. Se nós formos no dicionário, caridade e esmola são sinônimos. E o Evangelho nos mostra que não são sinônimos essas duas palavras, essas duas atitudes nossas. E quantos existem hoje que diz assim sobre a caridade: eu contribuo com uma instituição tal, R$1.000 por mês, R$200, seja a quantidade que for. E é caridade? Volto um pouquinho no que nós dissemos dos nossos irmãos de Santa Catarina, quando eu disse da solidariedade, da fraternidade, da compaixão. É caridade ou é esmola? Quando eu me proponho a contribuir mensalmente com um valor, seja ele qual for, será que eu estou fazendo a caridade ou estou contribuindo para que alguém faça? Por isso eu disse e vou repetir, muito respeito com aqueles que misturam, que acham que caridade e esmola é a mesma coisa. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade para agir. Todos nós temos e temos que respeitar. Para nós, para a casa espírita, que dá essa oportunidade, que abre essas portas, cede esse endereço para nós, podemos auxiliar o próximo, é muito importante. Nós não queremos cobrar do outro se ele está sabendo, se ele está dando esmola ou é caridade. Então é muito simples pensar para quem tem condições. A única coisa que nós temos certeza não é querer ensinar aquele que pense como nós. Caridade e esmola não são iguais ou são iguais. A única coisa que nós temos certeza é que aquele que não pratica a caridade, ele não frequenta uma instituição que vai a visitas, que vai levar a cesta, ele não sente a felicidade que o outro está sentindo. Ele perde esta oportunidade, né? Porque o Evangelho, como eu frisei lá atrás, ele nos ensina que a caridade não é um dos mais importantes caminhos, ele é o único caminho que nos leva à felicidade, traz alegrias para nós. Então é bom nós pensarmos o seguinte: as duas têm uma diferença, como o Evangelho disse que nós misturamos, tem uma diferença que a esmola pode causar constrangimento às duas partes e a caridade une, aglutina.
E nós acrescentamos uma outra diferença que nos parece bastante forte. Qual é o verbo que requer a palavra esmola? Dar, doar. E a caridade? Nós podemos dizer, eu dei caridade lá nos centros, na Casa Espírita Padre Isabel? Não, eu fiz, eu pratiquei a caridade. Então são verbos muito diferentes. Quando nós praticamos a caridade, eu também estou doando, mas eu estou doando de mim, do meu tempo, como nós dissemos há pouco. Quando nós oramos pelo nosso desconhecido do outro lado do mundo, eu estou fazendo a caridade, praticando, eu não estou dando oração para ninguém. Não é assim? Então, são diferenças muito grandes. Agora, merecem críticas? Não. Merece respeito àqueles que assim não pensam. Eles só deixam de sentir essa alegria, essa felicidade que nós temos quando entregamos alguma coisa na prática da caridade e vemos a alegria das pessoas. Sentimos juntos com eles, ganhamos o abraço, aperto de mão, aquela alegria que nos contagia. Aquele que caridosamente, amorosamente doa seus valores mensalmente, está nos ajudando e muito. Ele só não está sentindo a alegria. Então o nosso recado é esse para hoje. Vamos pensar a partir de hoje. Qual o verbo nós queremos conjugar? Eu quero conjugar o verbo doar ou o verbo praticar, fazer? O segundo exige que eu me doe, que eu me entregue, que eu use o meu tempo, o domingo, o sábado, o dia do lazer com a família, dia da minha folga, eu estou doando uma parte daquele dia para praticar a caridade. Mais uma vez, a nossa gratidão à espiritualidade da casa, à direção, que nos deu esta oportunidade. Que Deus e Jesus nos ilumine a todos e ainda com os nossos sentimentos mais elevados, pedimos à espiritualidade que acolha as nossas vibrações pela harmonização de toda a criação divina, esse universo maravilhoso, pelos ajustes e reajustes que devem passar o nosso planeta Terra, o nosso Brasil. Vibremos para que aconteçam esses ajustes, reajustes, para que se cumpra um planejamento feito por Jesus, que é a nossa evolução, uma evolução do planeta, e todos nós devemos estar imbuídos, envolvidos, conscientes da nossa possibilidade e dever de participar desse processo de evolução. São tantos irmãos nossos no plano espiritual que gostariam de estar encarnados nesta época para participar mais diretamente. É um privilégio neste momento para quem está encarnado neste planeta maravilhoso que passa por transformações para melhoria. Nós temos irmãos nesta época ainda mais desempregados, sofrendo os dramas do desemprego, a falta do alimento, a falta de entrosamento, de entendimento nos lares. Nós temos irmãos em presídios, em hospitais, em orfanatos, em casas de recuperação daqueles nossos irmãos que são dependentes químicos. Oremos e vibremos para que eles sejam envolvidos pela espiritualidade de luz, que os fortaleçam na sua coragem, na sua fé, na sua certeza, confiança na justiça divina. E que nós encontremos nossos familiares, nossos amigos, cada vez mais próximos, apesar da distância hoje, em função da necessidade. Que nós possamos ser fortalecidos pela espiritualidade de luz e nos fazermos merecedores sempre da misericórdia do Pai.
Graças a Deus, graças a Jesus. Tenham todos uma ótima semana.